Fala galera, estou aqui com a nossa segunda parte das aulas de Play Framework. Eu tenho aqui um projeto novo chamado CRUD Exemplo, né? A nossa primeira aula foi essa daqui. E nela eu crio um CRUD de clientes, basicamente com duas colunas apenas, o ID e o nome. É bem simples, eu fiz dentro de 10 minutos e agora eu vou explicar o que cada coisa faz. Então, bora lá. Primeiramente eu vou explicar mais ou menos o que cada pasta tem de função. Na app nós temos os controllers, os modelos e as views, ou seja, de cara a gente percebe que o Play Framework é baseado no MVC, onde nós temos os controladores, os modelos e as views. Questão de organização, eu crio uma pasta dentro das views chamadas clientes. Então o Eclipse separou, mas basicamente o que está essas três arquivos estão dentro dessas views aqui também, só que numa pasta separada. Então, continuando, essa aqui é a pasta onde fica a nossa aplicação de fato. Essa aqui é onde nós poderemos fazer os nossos testes. Aqui são todas as libs que o Play usa. Veja aqui, tem o Play, tem o Scala, tem realmente muita coisa, XML, JUnit, quer dizer, tem suporte a muita coisa o Play. Temos a pasta conf, né, que é a de configuração, onde temos o application.conf que eu mostrei na aula passada, as rotas e os evolutions. Evolutions basicamente são os arquivos criados automaticamente pelo Play para manipular o banco de dados. Então, como eu criei o modelo client, ele cria esse arquivo aqui, criando isso aqui de fato, ou se for necessário deletar. Então, se eu tenho aqui 10 modelos com 10 tabelas diferentes, o Play vai criar para mim esse 1.sql, os creates SQL dessas tabelas. Logs, onde ficam os logs, vocês podem ver as exceções, a hora, tudo certinho que foi rodado. Project, onde nós temos as configurações do projeto em específico. Aqui nesse caso a configuração do SBT, que é um gerenciador de plugins. Aqui no build.sbt, por exemplo, vocês podem ver que as bibliotecas que eu adicionei ao projeto são o Java JDBC, o Java EBIN e o Cache. Nesse projeto aqui, por exemplo, vocês podem ver que além desses três, que eu uso essa biblioteca para envio de e-mails e essa daqui para captcha. Então é só adicionar e usar no sistema. Public, né, que são os arquivos e imagens que eu posso deixar públicos, ou seja, que eu necessito no projeto, como as imagens aqui, por exemplo, tem um favicon, arquivos JavaScript, CSS, então tudo eu posso colocar dentro dessa pasta public. E o target basicamente são os arquivos compilados, né? Basicamente são .class. Vocês podem ver que tem até uma estrutura parecida, controllers, evolution, models. Vocês podem ver que até as views são transformadas em .class. Bom, então essa foi uma introdução aqui às pastas de um projeto Play. Então bora seguir com o projeto. Eu criei um pacote models, dentro dele um objeto client. Então é só estender de model. Esse model é do EBIN, né, do Play. Então eu defino que é uma entidade, dou um ID para ele usando a annotation, dizendo que é um ID e o nome. Eu tenho dois construtores, normal, isso é padrão em qualquer aplicação, né. Eu criei um atributo estático que é o find, que aí a partir dele eu posso fazer qualquer tipo de consulta em relação a esses dados. Aqui, por exemplo, eu uso find.all para trazer todos os clientes. Aqui eu uso uma cláusula where, onde o nome tem que ser igual ao que eu recebi pelo parâmetro. Aqui, buscar por ID. Eu criei isso aqui estático já para facilitar, que aí quando eu criar métodos eu só uso o find e o método.
Eu posso também fazer diretamente assim, né? Ou assim. Né? Esses 3 modos vão trazer todos os clientes, mas dessa maneira foi o código mais limpo que foi possível fazer. Nós temos os controladores. Na primeira aula tinha só o application, e agora nós temos o controlador novo que é para os clientes. Aqui nós temos vários métodos: create, save, edit, update, delete and list. E todos esses métodos são actions que eu defini nas rotas. Então, vocês podem ver aqui que na aula passada só tínhamos o get da raiz, então nós temos agora URLs para o cliente. Então se eu acesso /cliente /new, estou chamando o action create que está aqui. Se eu chamo client.save, eu chamo esse action e assim por diante. Vocês podem ver que eu posso definir se a requisição é get ou post. Esses posts, no caso, são acionados a partir de um formulário, né? Nesse caso em específico para salvar um cliente, e nesse aqui para atualizar o cliente. Então, continuando, basicamente, se eu quero definir um objeto como controlador, é só estender de controller, né, do play.mvc, e a partir daí criar as views com retornos result, que aí eu posso retornar ok, bad request, found. Eu vou explicar isso aqui mais pra frente. Antes de continuar com a explicação aqui das actions, deixa eu voltar aqui para as views. Aqui, por exemplo, eu estou chamando o template main, né, passando um title chamado crude de exemplo, onde tem um H2 com link dentro para chamar o crude de clientes. Então aqui vai a dica em relação a links com o play, onde eu uso o @hots controlador e a action. Basicamente tudo que você for fazer no Scala, você vai precisar do arroba, né? É o caractere especial para fazer qualquer lógica dinâmica em relação aos .html. Então aqui eu estou chamando as rotas, o controlador cliente, o método list. Basicamente o que ele está chamando é esse método daqui, list, quando eu chamo aquele all que eu demonstrei do cliente, passando como parâmetro. Abrir aqui o list, ele pede um atributo do tipo list de clientes. Isso aqui é quando eu quero linkar páginas de actions. Aqui no main, por exemplo, vocês podem ver como eu posso direcionar para imagens ou arquivos, né, que estão dentro da pasta public. Então, neste caso, para definir o CSS padrão, href routes assets at style sheets main.css, mesma coisa, images favicon javascript, então assets para arquivos e imagens e routes para as actions. Então voltando aqui para o controlador, o método create basicamente vai criar uma página com um formulário para preencher e só depois salvar o cliente. Então é dessa forma que eu chamo ele, dizendo que é a view HTML client.create, ou seja, view
cliente create, vai renderizar, e como esse create pede um parâmetro, eu passo ele por aqui, que é um client.form, um client form que a gente criou estático, já para facilitar também, que nós vamos usar esse formulário diversas vezes neste controlador. Então, seguindo aqui com escala de create, o que é um formulário de models.cliente, dou nome para ele. Eu estou importando o helper, que vai nos ajudar bastante em relação ao formulário. Então, o helper.form, eu vou dizer qual actions. Isso aqui está substituindo aquela chatice de você criar um formulário, criar inputs, criar labels. Então, eu uso o helper definindo o form, passo apenas a action, e essa linha 9 aqui é o input com o label. Basicamente eu preciso apenas disso. Então, input text, passando o objeto form do atributo nome, que está vinculado ao modelo cliente, ou seja, está tudo interligado aqui, onde o label é o nome do cliente e o size desse input é 100. Embaixo de criar um botão do tipo submit para acionar este formulário. Vocês podem ver que no edit é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que, além do formulário de cliente, eu peço o ID do cliente para passar posteriormente para a action update. Então, eu chamo o template main, passo o title editar cliente, importo o helper e crio o formulário. Veja como é tão pouco. Então, helper.form, passo a action. Nessa daqui é routes clients.save, neste caso clients.update. O update no controlador precisa de um parâmetro, que é um long de client ID. Então eu estou passando o que eu recebi aqui. Então, mesma coisa, client form nome com label. Deixa eu até colocar igual aqui. Pronto, com tamanho 100 e salvar no tipo submit. Ou seja, eu não disse que o valor dele é aquele, né? A partir do momento que eu estou passando esse formulário, e esse formulário tem aquele dado, ele já entende que é para preencher. Vocês podem ver aqui no controlador, aqui no edit, que eu recebi o ID do cliente, eu busco ele no banco, né? Where ID. Isso aqui a gente pode até mudar. Eu fiz lá uma forma mais fácil. Esqueci de modificar aqui. Então, cliente buscar ID, ou seja, eu estou pegando o cliente baseado no ID que passou pelo parâmetro e setando ele usando fill dentro desse cliente form. Então, a partir do momento que eu passo ele pelo render, ele entende que esse objeto tem dados que é para ele preencher no input. E temos o list. Quando o list pede um list de clientes, ele é o nome de clients, mesma coisa. Template main, passei o title, listagem de clientes, aqui, list. Eu crio todos os clientes e passo para ele. Quando eu crio ou edito um cliente, eu posso passar um parâmetro se foi efetuado com sucesso ou não. Então a gente pode usar esse carinha aqui chamado flash, que é do controlador que nós estendemos. Então eu só preciso definir uma chave, um valor e chamar a view. Isso aqui, com isso eu não preciso, por exemplo, passar novamente
pela view como parâmetro, dessa forma. Ou seja, eu faço por fora, definindo o flash, e quando eu mandar para view ele vai entender que aquela flash foi enviada. Então quando eu passar aqui no flash.get a chave que eu criei, se for diferente do nulo, então eu realmente passei aquele flash, então eu exio a mensagem: ação realizada com sucesso. Vocês podem ver aqui uma sintaxe de um if, né, para a escala. Então, a listagem de clientes, normal, uma div com table, onde tem o código, nome, minhas ações, que aí eu tenho os links de editar e deletar. Isso aqui é um for em escala. Aqui não são as listas que eu recebi aqui pelo parâmetro, é basicamente for each. Então, os valores dessa lista, então values.id e values.nome. Para linkar as páginas, hosts, clients, edit, e eu passo o values.id, que ele não está dentro do for ainda. Editar, para deletar, hosts, clients, delete e values.id. E aqui eu crio um botão para chamar o hosts, clients, create, para cadastrar um cliente. Ou seja, esse action create aqui é para criar o formulário de preenchimento e posteriormente salvar o cliente. Então, dando uma vista rápida aqui pelo controlador cliente, nós temos o create, que vai criar o formulário, e o save, onde eu vou salvar o cliente. Então, basicamente, isso aqui é uma requisição get para /create, e essa aqui é uma requisição post para /save. Então, eu pego o bind from request do client form, vejo se não houve erros, e é só criar um objeto do tipo client e passar o form.get. Ou seja, não tem aquela chatice de depois que eu passar para o action eu precisar pegar os requests de um por um. Request data get id, mesmo jeito para nome. Se tivesse 1 milhão de colunas, você teria que colocar 1 milhão de requests. Então dessa forma é só usar form.get, que ele já vai trazer tudinho e já vai popular no objeto cliente. Então é só passar para o cliente.save. Um detalhe, o projeto Play já trabalha com um parâmetro do projeto chamado Active Record, onde a ideia é que o objeto é responsável pelas regras de negócio envolvendo ele mesmo. Aqui é basicamente o que a gente viu na teoria, só que nem sempre usava na prática, né? Onde nós éramos acostumados a criar os atributos, né, as características, mas as funções, os comportamentos nós não colocávamos. Então dessa maneira, nesse padrão de projeto, o objeto client tem muito mais funções, tem muito mais usabilidade. Então, além dos atributos id e nome, eu terei vários métodos para manipular esse modelo. Então, a partir do momento que eu estendo de model, eu já tenho os métodos .save, .update, .delete, e além dos que eu posso criar na própria, né, como .all, buscar por nome, buscar por id. Neste caso, nem é tão útil assim esse tipo de metodologia, mas há casos em que isso realmente é importante. Então, continuando, eu salvei e passo um flash success para o clients list. Eu tenho duas actions para editar, né? O edit e o update. O edit é a requisição get, passando o ID do cliente para criar o formulário com os dados do cliente. Então, basicamente, eu busco o cliente, seto no formulário e envio para a view. O update é a requisição post, é bem semelhante ao save, quando eu pego os dados do cliente form, bind from request,
form.get no cliente, defino o ID como que eu recebi pelo parâmetro e chamo o método update. Mais uma vez, crio o flash e envio para lista. O delete, mesma coisa, uma requisição get, onde eu passo o parâmetro do cliente ID, busco ele, aqui ó, novamente, find.where.eq, onde o ID seja igual a ele, find unique. Isso aqui, como eu criei aqui, buscar por ID, que já tem esse código, não precisa fazer novamente. Então, client.buscar por ID, client ID. Então, eu já tenho um objeto cliente, eu verifico se ele for igual ao null, eu passo um flash de error para a list, né? Porque aí ele não encontrou esse cara para deletar. Se ele não for igual ao null, ele deleta e eu passo um flash de success para a lista. É aqui a lista que eu já mostrei. Bom, continuando, aqui tem algumas observações em relação ao application.conf, onde nesse exemplo que eu vou demonstrar, eu não estou utilizando o banco de dados de fato, ou seja, MySQL, Oracle ou qualquer outro. Eu estou usando a memória, um banco de dados H2, que isso é ideal para nós desenvolvedores que não precisamos levantar um servidor MySQL, criar a tabela, definir o usuário e senha. Basicamente, eu defino que a aplicação vai ficar na memória e toda vez que eu criar a aplicação, ele simula um banco de dados criando esses mesmos dados que eu poderia manipular no banco de dados convencional. Então, se eu quero usar dessa forma apenas quando estou desenvolvendo, quando estou testando, tudo bem. Quando você for publicar em um servidor, então você vai tirar essa opção, né, comentando e descomentando esse daqui. Um outro uso interessante em relação ao application.conf é que nesse projeto aqui em específico, o application.conf, eu defini duas constantes, que é em relação ao reCAPTCHA, né? Que eu tenho uma chave pública e a chave privada, que eu posso definir aqui, baseada na API que eu registrei no site. Eu acredito que eu não esqueci de nada. Qualquer dúvida podem comentar e deixa eu demonstrar aqui. Vou dar um play run. Depois que eu modifico o projeto, que eu acesso o play, que eu dou o play run e acesso o localhost 9000, ele compila os códigos. Então a primeira vez demora um pouco, depois disso não demora muito. Bom, então como eu falei lá, eu não estou usando o banco de dados convencional, então é a primeira vez que eu estou executando. Então ele pede para criar a tabela cliente, então bora criar. Bom, então essa aqui é a nossa página inicial, né, que é essa view daqui, onde eu tenho um link para o CRUD de clientes. Então se eu acessar aqui, vocês podem ver que é a URL /client/list, exatamente como eu defini na rota, ou seja, client/list vai acionar esse action daqui. Ou seja, eu não preciso saber qual o controlador nem qual a action. Aqui nós não temos registros, né? Então bora cadastrar um cliente. Ó, client.new para criar o formulário. Salvar. Ação realizada com sucesso. Código 1, nome José. E as instruções de editar e deletar. Ou seja, a partir do momento que eu cliquei em salvar, ele chamou o client/save, cadastrou certinho, ele criou o flash success e apareceu aquela mensagem aqui no centro. Então, criar mais um. Agora
temos dois. Vamos editar o primeiro. Aqui, ó, barra client, o ID do cliente, barra edit, como eu defini na rota. Client, ID do cliente, edit. Quando eu salvar, ele chama a requisição post update. E quando ele atualiza, ele vem para a lista normal. Deletar. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Isso é uma introdução do Play Framework. E a partir de agora, qualquer dúvida, pode entrar na documentação. É bem fácil de usar. Vocês digam aqui qual a versão que vocês estão usando. Aí nós temos os passos iniciais, instalando o Play, criando uma nova aplicação, a anatomia de uma aplicação Play, usando o console, trabalhando com o Play, desenvolvedores Java, desenvolvedores Scala, tópicos detalhados em relação ao sistema de construção, sobre o SBT, trabalhando com os recursos públicos, né, CSS, JavaScript, trabalhando com o in-memory H2 Database, que foi o que eu utilizei, né? Eu não usei um banco real de fato. Gerenciando o banco de dados Evolutions, publicando a sua aplicação, configurando HTTPS, configurando log, uma conexão JDBC, documentação adicional. Se você é acostumado a trabalhar com Java, você vai precisar entender um pouco de Scala, SBT, Configuration, então tá tudo aqui. E é isso, pessoal. Terceira aula eu vou trazer em relação a TDD, né? Então, até lá. Valeu, falou.